em Palmas e aqui em Mato Grosso do Sul, 7h30. Uma novidade, hoje eu estou em Dourados, Mato Grosso do Sul. Estou com o meu irmão aqui na casa dele, só que ele está lá na sala e eu estou aqui, no outro Que cômodo. ótimo. Que bom, aproveita bem. É. Então, nesse estudo hoje nós vamos fazer o capítulo 18, Obsessão. E vamos iniciar com uma oração, como sempre fazemos, né? E alguém, a Orlando ou a senhora, quem quer fazer a oração inicial para nós? Tô com vontade aqui, tô com saudade da voz do Orlando. Então tá. Então nós vamos continuar, né, com o nosso pensamento em Deus, porque, lógico, todas as tarefas espíritas a gente começa a se preparar até de noite, quando o espírito se desprende do corpo, né? Imagina de manhã que a live começa, então a Odilon já está nessa sintonia faz hora, né? Então nós fechamos os nossos olhos físicos e deixamos que as bênçãos recaiam sobre nós. Que também recaia nesse momento a paz, a tranquilidade, a serenidade, porque nós precisamos de paz, serenidade, tranquilidade para poder a gente entender as coisas bonitas que nos acontecem no dia a dia. Eu sei, meu querido Pai, que muitas coisas, muitas vezes, nos contrariam. Há muita contrariedade na vida, porque nós somos assim mesmo, nós criamos dificuldades, tropeços, né? E sempre a gente esquece que aquilo que o Senhor determina é o correto, é o mais bom, é o mais bonito, é o mais certo para todos nós. Então, nesse instante, eu peço que, para a nossa live, os estudos que nós vamos submeter daqui a pouquinho, a gente seja assistido pelos benfeitores espirituais. Quem sabe, aquela plena de espíritos, amigos que editaram esse livro, possa estar hoje de manhã, abrindo a nossa mente, intuindo o Odilon para que ele faça um trabalho muito bonito e bem receptivo, porque não será só para nós três, será para muita gente que abrir esse YouTube, né? Que Deus Jesus nos abençoe, abençoe a dona Lalinha, abençoe o irmão, eu, e aqueles que não puderam comparecer na manhã de hoje. Muita paz, muita luz para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, na semana passada nós fizemos obsessão, né? Ainda não concluímos. Aliás, esse capítulo ele está rendendo. Olha, nós fizemos no dia 26 de abril, no dia 2 de maio e agora no dia 10 de maio. Estamos continuando no mesmo capítulo, né? Então, acredito que hoje nós vamos concluir ele, né? Hoje nós vamos concluir. Chegou a Rejane, seja bem-vinda, Rejane. Bom dia, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Deixa eu colocar aqui o slide na frente aqui. Nós já fizemos a oração, né? E nós já estamos na parte do... Lembrando a semana passada que nós começamos não, já estamos bem avançados no capítulo 18, Obsessão, né? Então, o que aconteceu é que André Luiz ele foi por um trabalho de desobsessão. Vamos lembrar que essa época era a época do espiritismo, assim, lá no começo, né? Quem tem mais experiência, quem já vivenciou mais tempo dentro da doutrina espírita,
sabe que as coisas mudaram um pouquinho, né? A casa espírita mesmo, muitas coisas já alteraram. Esses dias eu estava até vendo uma foto, não sei se é a dona Lalinha, eu conversei com o seu Maurício, né? Tinha uma foto assim que a casa espírita, até para receber as pessoas, de um lado sentavam os homens, do outro lado sentavam as mulheres. É interessante, né? Então, você vê até nessa questão, né? Tinha umas diferenças, né? Que hoje já mudou bastante. E esse trabalho de desobsessão, ele ainda era naquela época, né? De 1945, né? Que é a data do livro, né? Então, mais ou menos nessa época que está aí, né? Então, os tratamentos eram feitos com a presença dos enfermos, né? Das pessoas obsediadas e os médios, né? E tal, tem toda uma estrutura diferente. Hoje, né? O Orlando até depois vai nos esclarecer melhor algumas situações que mudaram, que ele já é experiente nesse trabalho de mediúnico, muitos anos de casa, muitos anos de trabalho, pode até trazer algumas ilustrações para nós. E uma das perguntas que o André Luiz fez para o Alexandre é que se todo obsediado é um médio ostensivo, né, que ele fala na acepção da palavra. Ele disse que todos somos médios, inclusive os desencarnados. Aí que a gente lembra, né, que em alguns capítulos de alguns outros livros que nós já estudamos aqui juntos mesmo, como Nosso Lar e Os Mensageiros, traz ilustrações onde espíritos usam de outros espíritos para se comunicar de uma forma mediúnica, né? Por exemplo, as faixas vibratórias, aqueles que estão mais elevados não são percebidos, não são vistos por aqueles que estão em faixas vibratórias inferiores, e faz aquela comunicação mediúnica, seja pela forma intuitiva, seja pela forma ostensiva mesmo. Então, ele estava dizendo que todos somos, né, médios, né, e os obsediados, ele é um médio, mas também um enfermo, né, que está apresentando problemas nessa área, né. Então, todos têm essa facilidade de se comunicar. Nós não estamos, assim, a parte da espiritualidade. O tempo todo há essa troca, né? Seja através da intuição, seja nas visitas que nós fazemos durante os sonos, nós estamos sempre em contato com a espiritualidade. E aí ele também lembra aqui, né, que eu achei essa frase muito pertinente, que ele diz que é muito identificar a verdadeira vítima. Porque às vezes, né, a gente fala, o obsessor, né? O obsessor está me fazendo fazer coisas erradas, o obsessor está me atormentando, isso e aquilo. E na verdade, o que acontece é uma troca, né? O obsessor está conosco porque ele se sente confortável. Nós atraímos ele porque nós sentimos também afinidades, né? Há uma certa conluio ali, né? Há uma comunicação muito próxima de obsessor e de obsediado. Então, às vezes, é difícil saber quem é a vítima e quem que é o verdugo ali, né? Um prejudica o outro nessa questão. E aí ele esclareceu, né, que dentre as pessoas que estavam ali para ser tratadas, tinham 5 pessoas que iam naquela noite iam receber o tratamento de desobsessão. Mas ele apresentou que só uma pessoa apresentava situação de cura, possibilidade de cura. Então o André Luiz até achou estranho, né? Então ela é uma preferida, né? Uma jovem até, né? Ela tem uma proteção diferente. Bom dia, Shirley, seja bem-vinda. Chegou a Shirley. Bom dia a todos. Então foi explicar. Nós estamos falando sobre obsessão. Então a jovem, será que essa jovem ela goza de um privilégio, né? Por isso ela vai ser curada? Ele falou, não, é porque ela apresenta situação diferente, né? Ela está contribuindo para sair dessa obsessão, né? Ela tem as armas da resistência que caracteriza aquela pessoa que realmente quer curar. Isso é em tudo, até a dona Lalinha lembrou bem na semana passada que isso ocorre até mesmo
na questão física, né? Quando a gente procura o médico, se a gente não quer se curar, não se cura, não tem jeito, né? O médico pode fazer o esforço que ele for, que a gente vai permanecer, né? Às vezes não usa a medicação da forma correta, faz algumas estripulias, né? Não cuida bem da dieta que o médico passa e não se cura, né? E, então a cura, ela depende do paciente, né? Isso cada vez mais a gente tem, né? E se ele é rebelde, não contribui para a cura, ele não vai para a cura. E essa jovem, ela estava trabalhando as forças psíquicas dela para poder sair dessa situação. E daí ele enumera 3 coisas aqui que é fundamental para essa cura da obsessão: a prece, o autodomínio e a meditação, né? A oração nós sabemos a importância que tem. Nós geramos energia, né, através dos nossos pensamentos. Sabemos que tudo é energia e essas energias elas vão modificando o nosso campo mental, nosso campo energético e vão nos colocando uma proteção contra essas investidas, muitas vezes do mal que está nos obsessores, né? A gente vai criando barreiras, né? Ou então até transformando eles pelo nosso próprio comportamento, que é a questão do autodomínio, né? Nós somos muito suscetíveis, né, nas emoções. Uma hora a gente, ao mesmo tempo que está num momento tranquilo, assim, de repente a gente sai daquele momento e entra num momento de ira, né, de descontrole. Então nós não temos esse equilíbrio o tempo todo. E essa jovem ela estava buscando esse autodomínio. E a meditação que contribui também para essas 2 questões. A meditação é aquele olhar interno, né, que a gente trabalha através das reflexões, ou através do isolamento, através do isolamento dentro de nós mesmos, aquela busca interior. Então ele diz que não existe milagre nessa questão de cura, na obsessão. Tem que ter esforço, né? Que a gente sempre imagina. Ele vai lá no centro, tira o obsessor, né? Igual em alguns colegas, alguns companheiros, né, de outras religiões, outras doutrinas, faz um trabalho de exorcismo, né? Tira o demônio, pronto, tá tudo certo. Mas não é assim que funciona. A pessoa precisa fazer a parte dele. Por isso que a doutrina espírita, no trabalho de desobsessão, ele não é um só trabalho de desobsessão, né? É um convite para a pessoa mudar uma série de questões na vida dela, desde aquele trabalho que é feito, até participar de algumas reuniões, de estudos, fazer o culto cristão no lar e muitas outras. E o comportamento, né, mental, que a pessoa precisa mudar a visão de mundo, a visão dela mesma, para poder se afastar dessas influências que ela está passando. E então essa foi a explicação quanto a essa parte. Então aqui nós vamos ver como é que então estava formado aquela estrutura na casa espírita ali que aconteceu o trabalho de desobsessão. Então eram 2 médios, 6 irmãos experimentados no conhecimento. O que é esses irmãos? É os que a gente chamava antigamente de doutrinadores, né? Agora nós falamos diálogo fraterno. Então 6 dialogadoras, né, que estavam ali também. E os enfermos, que eram 5, né, como nós já dissemos antes. E cada um deles apresentava uma característica especial. 2 deles, que eram uma senhora relativamente jovem e um cavalheiro maduro, né, eles estavam bastante agitados ali, né? Estavam sob influência dos espíritos ali, então eles estavam inquietos, agitados. E 2 outros, que eram ambos moços e irmãos, né? Irmãos biológicos, irmãos de sangue, eles estavam imbecilizados, né? O que é essa palavra, imbecilizados? A gente imagina aqueles filmes de zumbi, onde a pessoa anda assim, não dá importância, mas ele estava nessa situação, assim, sem perceber o que estava à sua volta. Então, é o domínio que o desencarnado ali, o obsessor, exercia sobre aquelas 2 pessoas, aqueles 2 irmãos, era completo, né? Ele estava subjugado, né? A gente usava até o termo, né, de possuído, né? Possesso, né? Hoje é subjugado. Então, eles estavam nessa situação.
E estava então mais aquela jovem, né, que foi citada, que ela estava no caminho da cura. Essa, ela se controlava com esforço, diz ele, né? Então ela estava no processo de tentar controlar o assédio daqueles espíritos. E agora, as entidades no plano espiritual, os obsessores, aqueles que estavam influenciando ali, ele dizia que era um grande número. Isso quer dizer que tinha muitos, né? Muitos influenciando. É claro que tinha sempre naquele grupo que está obsediando uma pessoa, tem aquele que é o chefe, que é o líder, que coordena todo o trabalho nesse campo. Mas e eles são muito bem organizados muitas vezes, né? Ou são muitos deles, né, são criminosos mesmo, né, que estão no plano espiritual. Então a gente fala em crime organizado aqui na Terra, no plano espiritual também tem a organização do crime e muito mais, causa muito mais dano até do que a gente imagina, é, aqui, né? Porque a gente não vê e a gente imagina que o dano não é tão grande assim, mas é muito grande, até maior do que os criminosos encarnados. E nenhuma daquelas entidades que estavam ali percebia o grupo de trabalhadores ao qual o Alexandre estava fazendo parte, André Luiz e muitos outros. Eles só percebiam a presença dos encarnados, né, e as vítimas, né, os enfermos que eles estavam assediando, mas não percebiam a presença dos desencarnados. E ali então eles estavam conversando entre eles, os obsessores, né? Falando sobre as vitórias, né? Falando sobre a situação que estavam deixando suas vítimas, é, e por que eles estavam fazendo isso, a questão dos ataques de vingança. E aí é isso que acontece de aparecer dois espíritos aí, desencarnados, né? Que chegaram e os obsessores perceberam a presença deles, né? Eles não percebiam a presença de Alexandre e outro, mas esses dois, em particular, os espíritos que ali estavam perceberam. E daí o Alexandre explicou que eles tratavam-se de nossos intérpretes. O que é isso? Então são os doutrinadores ou dialogadores fraternos do plano espiritual. Então veja que quando os espíritos vão se comunicar na casa espírita, eles já têm uma preparação que antecede, já tem uma doutrinação, entre aspas, uma conversa, para que eles já cheguem ali mais ou menos preparados para receber. Por isso que às vezes a gente até se surpreende, não, mas esse espírito há tantos anos, né, vinha assediando e chega aqui, de repente ele consegue ser convencido em pouco tempo e tal. Como é que acontece isso? É porque já vinha sendo feito um trabalho anterior, como nós já vimos até em reuniões anteriores, né? Que eles eram preparados, né? Vários anos, às vezes, para chegar aquele momento em especial para que eles pudessem ser orientados. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Vamos continuar. Estou conversando demais. Não o caso dos espíritos serem trazidos para o diálogo, já é uma coisa assim que é mais para nós mesmo aprender. Porque a gente aprende com o que eles passam para nós, né? A situação que eles estão vivendo, que viveram. E então a gente aprende com eles. E no momento que você vai dialogar, passar alguma orientação, aquilo ali pesa, porque faz você também seguir aquilo que você está falando para ele, né? Porque, caso contrário, as tuas palavras não têm peso, se você não tiver uma moral assentada, né? As palavras não caem por terra, não tem peso. Então, a necessidade, o trabalho que a gente faz ali, nos trabalhos mediúnicos, é muito, muito pequeno em relação ao trabalho que a espiritualidade tem, de trazer os espíritos ali, de dialogar com eles fora dali,
de conversar com eles da maneira certa, porque nós muitas vezes falamos, passamos informação até errada. Eu estava lendo, não sei que livro, eu não guardo o nome do livro, né, mas estava lendo um livro que até o modo de você falar assim, chegar assim, falar, você tem pessoas que vão dialogar com os espíritos e falam assim, você já sabia que você já morreu? Então chega para você e fala assim, de novo, você já sabia que você já morreu, você está em espírito aí? Imagina, né? O Pilão é espírito. O susto. Está em condição de ouvir uma coisa dessa. De repente eu sou um fantasminha. A pessoa que não é nem espírita, nunca viu falar nem reencarnação ou espírito, recebeu uma notícia dessa, morre outra vez. Passa pela segunda morte. Então, a gente tem que ter um jeito, a forma de você conversar com o espírito, abordar o espírito, né? É igual, boa noite, né? Porque geralmente esse trabalho é feito às 19h30. Boa noite. Né? Você não, nem isso aí você não deve dar, porque às vezes ele está vivendo um momento ali de um acidente que aconteceu numa estrada, naquele sol quente de meio-dia, né? Então ele ainda está vivendo aquele momento ali. Aí você chega para o espírito que é trazido ali no centro, você fala, boa noite. Ué, que história é essa? Boa noite. Por que boa noite? Então a gente tem que ter um tato, um jeito todo especial para conversar com as entidades. Né? E essa vinda desses espíritos aos nossos trabalhos, muitas das vezes é só para receber aquela energia terra a terra que a gente fornece para eles, porque eles viveram aqui muito tempo, né? Eles sentem essa necessidade. Então a gente muitas vezes não precisa nem falar nada. Só a nossa energia já é suficiente para ajudar eles. E aí o que os mentores vão fazer é 3, 4, 5, 6 vezes mais do que o que a gente poderia fazer por eles. Então o trabalho é muito bom, é bom. O trabalho mediúnico é importante, importantíssimo. Mas é mais voltado para nós, encarnado, do que propriamente para o desencarnado. Muito bem. Muito bem a explicação. É considerar que todos ali, né, que estão ali já estão sendo preparados há muito tempo, né, que o trabalho dos encarnados é muito de aprendizado também, né? Orlando esclareceu muito bem essa questão, né? Que nós estamos ali aprendendo com aquelas experiências, com aquelas narrativas deles, né? A gente começa também a despertar em nós. E uma outra coisa que nós somos convidados, né? Os dialogadores, os médios, a modificar, porque se não se modifica também, né? Os problemas se acumulam no próprio médium, né? Ou no próprio dialogador, que às vezes ele é até desmascarado ali, porque não consegue convencer ninguém, né? O Espírito fala, mas você está falando que eu tenho que perdoar, você mesmo não perdoa, né? Você tem um bocado de problemas ainda carregando e você está querendo me dar lição de moral, quem é você para isso, né? Porque os Espíritos que eles conhecem as nossas fraquezas. Tem espírito, Dilon, que comunica lá e fala assim, hoje eu visitei a casa de um por um de vocês aqui. Eles estão E dá um preparados, bom tempo. Vocês não têm moral para falar comigo. Aí, então, aí desarma, né? Então a gente precisa. Então é uma motivação até para a gente também mudar os nossos hábitos, a nossa forma de agir, né? E chegar ali já mais preparado, senão a gente não consegue contribuir. E essa questão que o Orlando lembrou também nós chamamos de choque anímico, né? Então os espíritos aí chegam ali só para receber energias mesmo, né? Energia anímica. E essas energias que nós geramos ali, elas são potencializadas pelos mentores e desperta, né? Aquela é uma energia amorosa que eles despertam e se torna mais fácil para
para conversação mesmo no plano espiritual, que continua depois que eles se afastam dali. Então, voltando à narrativa aqui, né, chegaram então aqueles dois companheiros que eles chamaram de pregadores, né? Os espíritos lá, os obsessores chamaram, estão chegando os pregadores. E daí falam, tomara que eles não venham com aqueles conselhos, a exigência, né? Eu não sei por que eles vêm aqui, a gente não está pedindo nada, até ele fala assim, só dá água a quem se pede, a quem tem sede, né? Então, nós não estamos pedindo a presença deles, por que eles estão vindo aqui? E daí eles chegaram, né? Começaram a conversar com eles, né? E com os espíritos que estavam ali. Uma senhora, um deles se dirigiu a uma senhora desencarnada, que era um espírito obsessor, que estava numa condição bastante triste, né? Então, provavelmente a aparência dela deveria estar muito, muito ruim. E ela estava ligada a um dos obsediados em posição de idiotia. Então, aqueles que estavam meio que zumbi, né? Ela estava ligada a ele, a um daqueles irmãos, então, que nós citamos anteriormente. E quando ele conversou com ele, falando, olha, eu estou vendo que a senhora está um pouco melhor, está mais forte, né? Ela estava com a aparência bem, bem ruinzinha. Então, uma forma de ser amável, né? Com o espírito ali, né? Então, o espírito amigo que foi ali conversar com ela, chegou conversando assim de uma forma mais amável. E ela, então, quando ela recebeu aquela conversa, ela se explodiu em crise de pranto. Então, ela estava bastante em um sofrimento profundo. Às vezes a gente olha assim, né, uma pessoa que está fazendo o mal, e o nosso intuito é sempre de julgar, né? É mal, é cruel, né? Tem que ser castigado, tem que ser punido, isso, não. Eles também estão sofrendo, eles também estão com medo, eles também estão com dificuldades, né? E ali no caso, essa senhora, ela se explodiu em pranto, que diz ele, né? E ele falou para ela se acalmar, e começou então uma conversa, falando, olha, a vingança, ela agrava, né, os crimes cometidos, para você conquistar a sua felicidade, é melhor você esquecer o mal. É aquela história, né, que a gente sempre ouve falar, né? Se você quer se livrar, né, quer ter liberdade, se livre do ódio, do ressentimento, da mágoa, do desejo de vingança, porque isso aí prende, né? Se liga, olha, eu tô com ódio da pessoa, não quero saber dela, e daí eu fico mais ligado a ela, fico abraçadinho com ela, porque o ódio nos une. É duas coisas que nos une: o amor e o ódio, né? Então, se eu estou com ódio, eu estou ligado àquela pessoa. Quando eu estou o tempo todo pensando nela, estou o tempo todo ressentindo, quer dizer, sentindo de novo aquele mal que ela praticou para mim. Então, essa conversação, né, que ele estava falando assim, enquanto você abrigar sentimentos de ódio, você não vai se melhorar. Você vai continuar desse jeito, você vai continuar sofrendo, né? A cólera perseverante constitui estado permanente de destruição. Então, você não vai conseguir a paz interior, né? Perdoe de coração. E ela dizia, é quase impossível. Esse homem afrontou o meu ideal de mulher, lançou-me a corrupção, escarneceu da minha sorte, transformou meu destino em corrente de males. Então, por essa conversa, a gente imagina o que aconteceu, né? Numa existência anterior, né? Que lançou ela a corrupção, né? Sabe-se lá se lançou ela a questão, né, da prostituição, né? E alguma outra coisa, não se sabe o que ele fez, né? Em detalhes, mas aqui ela diz que ele foi responsável por isso. Então ela pede justiça. Eu quero que ele pague pelo mal que ele me fez. Vocês não dizem que Deus é justo, que o Pai é justo? Então me deixa eu fazer a minha vingança. Me deixa eu agir como justiceira. Preciso fazer justiça pelas minhas próprias forças, pelas minhas próprias mãos. E aí o doutrinador, né, ele olhava para ela assim com amorosidade, e ela dizia, e se fosse o senhor? E se você estivesse no meu lugar, fosse a mulher que fosse prejudicada, você não, de acaso você não ia desculpar os malvados que atiraram você na lama? Você
esquecia de tudo, né? Se anestesiava dos sentimentos de caráter. E, eu não acredito nisso, né? Você não está na minha pele para você saber, né? Eu tenho certeza que você reagiria como eu estou reagindo, né? Então, para que perdoar, tem uma condição, que ele pague pelo que ele fez. Então, ele me jogou a infelicidade no mundo, me infelicitou e agora eu quero que ele seja infeliz também. Ele está no bem bom aqui nessa vida, né? Encarnado, e eu não quero que ele fique assim, eu quero que ele sofra. Né? E o André Luiz, então, olhando aquilo ali, né? Que admirado, né? Que aquela situação de dor e de mágoa, de ódio, ela continuava além do túmulo, né? Não cessava com a morte física. Ele até ela faz um comentário, né, que diz assim, que é interessante a gente entender. Não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que faça ninho em nossa cabeça. Quer dizer, as coisas acontecem, as influências vêm, os pensamentos vêm, as situações nos ocorrem na nossa vida. Então, agora a gente pode deixar isso para lá, né? Passar, né? Mas às vezes a gente absorve isso de tal maneira, né, que a ave de rapina ela tá ali à espreita e a gente deixa ainda que faz ninho na nossa cabeça, né, e nos domine totalmente. E aí, quando ele falou isso para ela ficou meio melindrada, né? Ficou meio ofendida e falou: sei lá, vem você com pregação religiosa, mas eu quero a justiça, essa questão de amor, né? Da ju, não, não, ju, aliás, Jesus era a favor da injustiça? Não, Jesus falou que a justiça ia ser feita. Bem-aventurados os que forem injustiçados. Não tinha aquela frase, né? Que sobre a justiça dita por Jesus. Aí o missionário ali viu, né, que ela estava usando de sarcasmo, né? Ele falou: justiça, quantas coisas, quantos crimes são feitos em nome da justiça. Quantos homens, quantas mulheres querem fazer justiça e sobre si mesmo e acaba sendo tiranos, né? Sendo provocando mais mal ainda. Mas se é para trazer o exemplo de Jesus, vamos pensar, né? Jesus ele reivindicou justiça sobre si mesmo quando ele foi torturado, preso, crucificado, né? Ele perdoou, né? Ele não foi buscar, ele tinha todo o poder naquele momento de mudar as coisas, mas ele não fez nada, ele deixou que as coisas acontecessem com relação a ele, né? Para defender os interesses da espiritualidade, né? Do exemplo, do modelo que ele é para nós. Então ele não desejou, né? Jesus não desejou que acontecesse tudo aquilo, mas aconteceu, né? E ele então foi o momento dele provar, né, aquilo que ele sempre ensinou. Então ela diz a questão da justiça, né? A gente precisa entender que a justiça pertence a Deus, né? Que as questões que acontecem conosco a gente não sabe a origem dela, né? E a gente não sabe se aquilo é justiça mesmo. E na dúvida entre para praticar uma justiça ou agravar mais os nossos débitos, é melhor a abstenção, melhor deixar para lá, né? Você acredita que Jesus tinha alguma coisa a pagar, que tinha algum débito, e por isso passou por tudo aquilo, né? Então ele conhecia o crime, ele sabia de tudo, mas ele não reclamou para si a justiça, né? Então, acima do ato de bater ou levou, né, com o olho por olho, ele ensinou o quê? Amai-vos uns aos outros. Então, ele confirmou ali, né, a questão do amor acima de tudo. Ele demonstrou então que será sempre heroísmo o ato de defender os que merecem, mas se absteve de fazer justiça a si mesmo. Quer dizer, nós não vamos também, né, ficar omisso às coisas incorretas, né, ilegítimas que acontecem no mundo. Nós vamos sempre nos pronunciar, vamos nos posicionar,
mas não querer fazer justiça, né, com as próprias mãos, porque isso não é justiça, geralmente é vingança, né, é a paixão pelo eu. E então estavam todos comovidos, ouvindo a explicação do doutrinador, a espiritualidade que ali estava não era vista, estava também intuindo palavras para ele. Aí a questão da mediunidade, né, que acontece também no plano espiritual, estavam todos ali auxiliando, né, para que as palavras fluíssem de forma a atingir, né, aquela pessoa que estava precisando daquilo ali, né? E através das palavras ela pudesse se modificar a sua forma de ser e se afastar da vingança. Então, ela observou ainda, né? Então ele observou que tinha uma senhora, né, ainda jovem, que estava sob irritação forte ali no recinto, preocupando inclusive os encarnados, ela estava agitada, né, e poderia provocar. Daí então, né, que talvez essa mudança, né, que os enfermos, né, as pessoas que estão obsediadas, normalmente não participem das reuniões mediúnicas. Você vê que ali, né, nessa questão aqui ele está dizendo, ela demonstrava muita irritação porque ela estava sob influência e ela poderia causar muitos desequilíbrios ali, até quebrar mesmo a questão da sintonia, né, porque ela estava sendo perseguida ali por diversos perseguidores que perturbavam e faziam ela sentir aquele desequilíbrio, né? E o centro orgânico dela também estava desajustado, ela lutava então, né, contra aquela influência, mas ela não conseguia resistir, porque então dizia que é inutilmente a luta que ela fazia. Então o orientador falou bem assim, esse é um caso de possessão completa, né? Quer dizer, um caso de subjugação. Então aquele encarnado ali, aquela mulher encarnada ali, ela estava totalmente dominada pelo espírito obsessor, né? Não conseguia até estabelecer assim um equilíbrio nela. Daí ela tocou, né, a destra dela, né, uma pessoa ali, né, e aí ela já reagiu, falou, não me vem ensinar o caminho do céu. Conheço minha situação e ninguém pode deter meu braço vingador, né? Então, eles estavam ali atuando a espiritualidade para tentar manter o equilíbrio. E daí ele falou, não, nós não queremos violentar, nós não queremos tirar você à força, não é nada disso, né? Nós queremos tranquilizar você, né? Enquanto você tiver esses propósitos de vingança, será castigado por si mesmo. O castigo é seu, né? Você que está se castigando, né? Enquanto você permanecer assim, as algemas, né, que o prende a inquietude e a dor foram fabricadas pelas suas próprias mãos. Você está provocando a dor em você mesma. E ela nunca, não quer sair dessa situação, né? E ela, né? E o Senhor prega a virtude, justifica a escravidão de homens livres. Então aqui veio uma outra situação, né? Aquela pessoa tinha vivido numa época de escravidão, então aquela pessoa ali, ela tinha escravizado e aconteceu que ela vendeu, né, os familiares dela, né, vendeu minha esposa e meus filhos, dizia ele, né? Então, por conta disso, eu fico imaginando essa questão da escravidão, né? Como é difícil, né? Vendeu minha esposa e meus filhos, né? Às vezes era vendido os filhos, né? Das mulheres, né? E imagine a dor que devia sentir. Por conta disso, ela estava ali querendo fazer a pessoa pagar pela situação, né? Que aconteceu, né? Ela era uma mulher que tinha feito isso, que tinha vendido, né? Não é justo que sofra até que me restitua, né? Que me restitua o quê? Não tem mais que voltar, né? Restituir o quê? Então a vingança é isso, né? A pessoa me causou a morte, né, de alguém. Matar o outro não vai devolver a vida da pessoa. Deixou a pessoa inválida, também não vai resolver, né? Não vai ser outro, não. Pelo é pequeno.
Então eles querem fazer eu sofrer, né? Sofra, sofra, não é isso, né? Seria possível que Jesus, o Salvador por excelência, aplaudisse a escravidão, né, o cativeiro, né? Então ela de novo ela apela para Jesus, né? E ele diz assim: Jesus, mestre, não aprovaria a escravidão, mas ele recomendou perdão recíproco, né? Jesus ele não é porque ele pregava o amor, né, o perdão, fazer o bem àquele que vos faça o mal, não é por isso que ele compactuava com o crime, com o mal, né? Não é isso, né? Ele não aprovava a escravidão, mas ele era contra a escravidão, mas ele via todos como irmãos, tanto aqueles que escravizavam quanto aquele que era escravizado, né? É como está dizendo na Bíblia, né? Deus não é contra, Deus não quer a extinção do pecador, mas do pecado, né? Não quer a morte do pecador, mas do pecado. Então, Jesus, ele era contra o mal que se fazia, mas não querer destruir, né, as pessoas, né? Queria conquistar as pessoas para se tornar pessoas de bem. E daí ele lembra que todos somos criminosos, né? Internamente, todos nós passamos por aquela situação. Aquilo que a gente vê ao longo da história da humanidade, todos nós vivemos alguma coisa daquilo ali, né? Quanto mal será que nós já não fizemos? E quanto mal ainda está dentro de nós, que só não eclode por falta, às vezes, de oportunidade, né? Mas tem. Então, a gente está nessa busca, né, de procurar cada vez mais vencer isso aí, né? Então, ela lembra aqui, né, o bom senso, né, de sair dessa situação cada vez mais rápido, né, de se deixar de se tornar um vingador. Ah, Aí eles trabalharam bastante, aquela senhora, né, e a pessoa, e alguém falou bem assim, mas não seria o caso, né, de lembrar o passado dessa outra pessoa também, né, esse que está torturando ela, que se você lembrar o passado dela, ela vai perceber que também ela não foi coisa boa no passado. E então não é oportuno dilatar as lembranças e então, não conseguiria compreender melhor, né? Que às vezes acontece isso no trabalho mediúnico, é trazido lembranças do passado da pessoa e ela consegue perceber que ela também não foi tão boazinha assim em alguns momentos da sua jornada de espírito, de reencarnações, que ela também cometeu muitos equívocos. Mas nesse caso em especial, ele disse que não ia resolver. Não adiantava trazer a lembrança para ela, é necessário que ele sofra um pouco mais. Então, às vezes, a situação, né, nossa, ela é uma situação que necessita ainda passar pela dor, né? A gente ainda não está preparado para sair. É o vaso aquele, né, que ainda está cheio de impurezas e não está apropriado para abrigar a água limpa, né? Ele precisa ser limpado e a dor, o sofrimento é o que promove essa limpeza em muitos casos, né? Então, em geral, o credor exigente é cego para com os próprios compromissos. Ele não quer enxergar esse compromisso. Então, não adiantava trazer aquela lembrança naquele momento para aquela pessoa, né? Então, não seria. É necessário, então, que ele continuasse naquela situação de sofrimento. Muito bem. Então, esse era o quadro, né, de pessoas. Uma daquelas pessoas que estavam ali também, né, ele descreve como é que era a ligação, né, deles, que era uma ligação muito próxima, muitos fios ligando o obsessor e o obsediado, e o quadro psicológico de satânica lucidez de a desventurada mulher mostrava aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando angústia e inconsciência, né? Então teve um momento assim que ela despertou
e que ela começou a falar, me salve do demônio, gritava. Oh meu Deus, então ela tinha aqueles momentos, né? Que ela percebia à sua volta aqueles espíritos, e eles queriam mesmo ser percebidos para provocar o medo, aterrorizar a pessoa, né? Então era um quadro assim muito difícil e que ela sofria bastante, né? Tava aquele olhar assim de louca, né? Olhar muito aberto, né? Assim, e, e falar que estava no inferno, que estava chegando mais demônios, né? E gemia, gritava, né? Então era um outro quadro, né? Que eles diziam também de possessão. E essa senhora, ela apresentou esse quadro enfermiço depois que ela se casou, né? Porque antes, quando ela era jovem, quando era criança, ela tinha uma certa proteção, parece que da família ali, eles não conseguiram acessar e atingir ela, né? Na vida de solteira e tal, a proteção dos pais ali, ela não conseguia, eles não conseguiram atingir ela. Mas daí, depois que ela casou e as responsabilidades do matrimônio, as situações outras que muitas vezes vivencia no casamento, as dificuldades, então ela se fragilizou mais, né? As emoções depois do nascimento do primeiro filhinho, e daí então o obsessor ali encontrou o acesso a ela e começou então a, a atuar sobre ela e tornou ela uma pessoa bastante toda subjugada, né? Bom, e daí ele lembra de novo, né, que de todos ali, né, o único que estava conseguindo aproveitar todo aquele trabalho, né, da espiritualidade para reforma, para cura, era aquela jovem que foi citada, né, que ela estava recebendo, né, ela queria receber, né, então o esforço dela em reagir contra o assédio dos espíritos estava causando uma diferença. Então, os espíritos ali estavam sendo retirados, né? Ela estava se sentindo muito confortável com essa retirada dos espíritos, estava se sentindo bem, né? Então, até a frase que ele dizia, sentia-se tranquila, quase feliz. E esta irmã, disse ele, né? Ela permanece no caminho da cura. Ela está no caminho da cura. Percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Então ela estava sendo socorrida e ela ia sair dali muito bem. Então, diz aqui, apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Então, a cura dela devia-se ao esforço mesmo dela que ela estava fazendo para sair daquela situação. Agora, os demais, eles estavam só, eles já iam ali, às vezes retirava aqueles espíritos obsessor, mas eles sentiam a necessidade de atrair de novo aqueles obsessores, né? Então era um socorro, era um socorro assim temporário, né? Que era feito, um, um paliativo, né? Uma medicação para passar aqueles sintomas. Eles saíam dali, eles ficavam ali um pouco melhor, mas não tinha, como eles não tinham muito interesse na própria cura, eles não continuavam enfermos. De novo, ele lembra, né, da beleza que é a atuação de um doutrinador ali, né, que ele está todo envolvido em energias, em foco de luz, né, cada palavra são jatos de luz que saem, e quando ele está realmente preparado para aquele trabalho e fazendo o trabalho em nome de Jesus. Mas de novo ele lembra, né, que o homem que ensina ali, que está doutrinando, ele deve praticar o que ensina, né? Se não deseja que suas palavras sejam carregadas pelo vento como simples eco de um tambor vazio, né? Então ele precisa que ele tenha essa boa vontade de se transformar. E daí o magnetismo é positivo e vai auxiliar. Claro que não é um santo, né? Todos têm seus problemas, suas dificuldades, né? E aí ele lembra da questão do magnetismo, né, novamente,
né, que é uma questão científica. O magnetismo está presente em toda a nossa vida, porque tudo é energia, né? A, a matéria mesmo, né, que a gente às vezes imagina que é densa a matéria, ela é formada de energia ali, né? E essa energia ela pode ser manuseada pela nossa vontade. Muito bem, está terminando nosso tempo. Já avisou aqui o Google. Está acabando. Faltando 7 minutos, está dizendo aqui. Alguém quer fazer um comentário? Eu achei que a gente ia conseguir terminar a obsessão hoje, não deu. Algum comentário mais? Daí se vê, Odilon, que nós somos nós próprios culpados das nossas dores e sofrimentos, né? Então, nós temos que aproveitar o nosso tempo aqui na Terra, porque aqui na Terra nós temos mais chances de amar mais, perdoar mais, deixar de odiar, de ódio, de maledicência, cultivar mais a caridade, a piedade, a compaixão, cultivar mais esses dons do que o do ódio e da maledicência, porque assim a gente caminha para um caminho mais bonito um pouquinho, né? Porque a maledicência, o ódio, leva só para essas estradas cheias de tormento e de dores. Então, nós temos que lutar. A gente que já entende que a vida não cessa aqui na Terra, que ela continua igualzinha, porque ela não muda, a nossa vida não muda. Nós só muda de estágio, de encarnado para desencarnado. Então temos que lutar. Lutar para ser melhores pessoas, pessoas melhores e ter mais amor, mais compaixão. É isso mesmo. Muito bem. Alguém mais? Vamos partir para o encerramento. 5 minutos. Muito bem. Bom, então, só para encerrar, né, essa questão aqui, eles dizem aqui, né, que a maioria ali saiu ali para fora e eles mesmos queriam de volta os obsessores. Própria pessoa, ele diz aqui, ó, dir-se-ia que não suportava a separação dos obsessores invisíveis. Então, eles atraíam, né? Você vê como é que é a questão, né, da enfermidade, né? Às vezes a pessoa chora, grita, né, tá enfermo, mas ele parece que ele se acomoda naquela questão, né? São problemas muito complexos, né? De uma troca ali, né? São ligações, às vezes, que vêm de várias encarnações entre aquelas pessoas, né? Então, você não vai conseguir desvencilhar de uma hora para outra, né? Estão mesmo com a ligação forte, né? Entre amor e ódio. Eles precisam daquela troca ainda. Então, ainda não é o momento de solucionar. E cada problema é um problema diferente. Nada é igual, né? Nada é igual. Ele diz aqui que os psiquiatras, né, mesmo aqueles psiquiatras espíritas, têm muita dificuldade de entender essas situações, porque eles são aspectos muito diferenciados, infinitos. Ok, então, se ninguém mais quer comentar, vamos encerrar. Alguém quer fazer a oração? Dona Lalinha, Orlando fez a inicial. A Shirley não abriu a boca, nem a Rejane hoje, hein? Nenhum comentário. Claro. Não, mas não precisa comentar, não. Vocês já falaram Verdade, tudo, já gente. falaram tudo, aí nós estamos só ouvindo. É as nossas professorinhas, Odilon, imagina. Olha aí, ó. Professoria sempre gosta de falar, né? Dizem. O trabalho é falar.
Tá certo. Cultivando o período de ficar calado, né? Pelo menos no fim de semana. Economizar um pouco, né, para os alunos, que deve ser, deve ser não, um grande desafio. Eles entram numa escola assim, de ensino médio, na hora do intervalo, fala, meu Deus do céu, né? Tem que... são heróis ali, né? Missionários ali no meio daquela. São É os bastante. professores muito heróis. Muito. Vamos, então, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai e agradecer por todas as bênçãos recebidas, por todas as maravilhas que Deus tem nos permitido aqui na Terra. Agradecer pelo dom da vida, pelas oportunidades que Ele nos dá para a gente melhorar nossos defeitos, cultivar novos conhecimentos e agradecer pela a saúde que Ele nos dá para a gente continuar aqui nesse plano. Agradecer por todas as bênçãos que tem feito para nós, para nossa família, para a família de todos que estão aqui, né, reunidos online, e pedir a proteção divina para todos nós que estamos aqui e para todas as famílias que estão em necessidade nesse momento. Pedir a Deus, pedir a Jesus que derrame sempre a paz para todos nós, principalmente para as pessoas que estão em guerra, dar muita compreensão, muita paz, para que todos possam passar esse período difícil com tranquilidade e sair vencendo no final. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Deus, por nos dar esse